Não há maior demonstração de insanidade do ser humano do que fazer a mesma coisa dia após dia e aguardar por resultados diferentes. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma metodologia chamada mapeamento de fluxo de valor, onde você mapeará os seus processos e identificará diversos pontos a melhorar, ou seja, a mudar. O nome da metodologia é VSM. São 3 palavras em inglês que significam, Value Stream Mapping. Elas significam o quê? Mapeamento de fluxo de valor. Basicamente, mapeamento de fluxo de valor é você fazer um mapeamento de todos os processos, todas as etapas do seu produto ou mesmo do seu serviço, justamente para identificar quais atividades agregam valor e quais atividades não agregam valor aos seus clientes. Vamos relembrar o conceito de agregar valor e não agregar valor aos clientes. Vou te dar um exemplo muito simples. Tudo que agrega valor é aquilo que transforma o produto do cliente ou mesmo transforma o serviço do cliente. Ou seja, o cliente está disposto a pagar por aquela atividade. Vou dar um exemplo de uma atividade que o cliente não está disposto a pagar. Por exemplo, o cliente estaria disposto a pagar pelo tempo que você perdeu consertando o equipamento para atendê-lo? Pelo tempo que o seu funcionário perdeu procurando por uma informação ou mesmo esperando por uma informação para dar continuidade na sua atividade? O seu cliente está disposto a pagar pela quantidade de estoque, pela quantidade de filas em processo que você tem dentro da sua organização ou mesmo dentro da sua equipe? O cliente ele não está disposto a pagar pelas atividades que não agregam valor. Portanto, é muito importante que você também as identifique justamente para você melhorar o seu processo. Normalmente, em empresas tradicionais, nós temos muito mais foco em melhorar atividades que agregam valor do que melhorar atividades que não agregam valor. Vou te dar um exemplo. Quando foi a última vez que você fez um projeto para reduzir o tempo de espera por informação? Ou qual foi a última vez que você fez um projeto para reduzir o tempo de procura dos funcionários, ou mesmo a movimentação do colaborador da sua equipe? Perceberam? Empresas tradicionais não focam em reduzir desperdícios. Empresas que caminham para a excelência buscam reduzir desperdícios. Por quê? Porque tradicionalmente apenas 10% do tempo que a gente está dedicado a atender o cliente a gente agrega valor a ele. E os outros 90% do tempo, normalmente nós estamos gerando desperdícios. Então a oportunidade é enorme, tá legal? Por isso que a metodologia mapeamento de fluxo de valor ela é tão importante, justamente porque mapeando os processos a gente conseguiria identificar quais atividades não agregam valor aos clientes e com isso a gente conseguiria ou eliminá-las ou minimizá-las, fazendo com que o processo passe maior tempo agregando valor aos clientes. E qual seria o grande benefício dessa metodologia? Caso a gente consiga eliminar os desperdícios, nosso prazo de entrega com certeza vai cair. Caindo o prazo de entrega significa o quê? Que o produto ou o serviço do cliente ficará menos tempo na nossa organização para poder atender ele. Ficando menos tempo na organização, a gente gasta menos recursos, seja eles humanos ou materiais, a gente tem uma qualidade melhor, até porque a gente não vai estar fazendo hora extra, não vai estar correndo para atender o pedido. Então são diversos os benefícios. Combinado? Vamos entrar agora na metodologia. Tem uma frase que define bem a metodologia, que é a seguinte frase: onde quer que haja um produto ou um serviço, há também um fluxo de valor, mas o desafio é ver. Eu faço um resumo dessa metodologia basicamente como uma fotografia, tá? O que seria uma fotografia? É realmente você pegar uma câmera ou enfim, o celular e tirar uma foto de como o seu processo está hoje. Então fazer um mapeamento de fluxo de valor é você realmente identificar como o processo está hoje, tá legal? Então eu assimilo muito a uma fotografia. Então é basicamente você tirar uma foto do estado atual do seu processo, de como ele está funcionando. Antes de entrar na metodologia, eu gostaria de passar alguns sintomas que pode ter no seu processo ou mesmo na sua equipe. Se você tiver esses sintomas, é bem provável que essa metodologia funcione para você. Caso você não tenha esses sintomas, acredito que seria uma outra ferramenta, um outro método de excelência para o seu problema, combinado? Então, quais são os sintomas que o mapeamento de fluxo de valor ele atua? Primeiro, alto nível de estoque. Tá? Quando eu falo estoque, tenta imaginar que podem ser estoques de produtos ou serviços acabados ou mesmo estoque entre processos. Quando eu falo estoque também, não se limite a coisas físicas, aos materiais.
Vamos imaginar também na área administrativa que nós temos e-mails, então uma lista de e-mails pode representar um estoque, uma lista de atividades que estão aguardando serem executadas pode representar um estoque. Então, todas que são atividades paradas ou mesmo produtos parados, a gente considera estoque. Se você tem um alto nível dessas atividades ou um alto nível de estoque, essa metodologia é para você. Vamos ao segundo sintoma que você não usa uma boa metodologia de mapeamento de fluxo de valor. O segundo sintoma é o seguinte: você só consegue atingir um nível alto de atendimento de serviço se você fizer horas extras e apagar incêndios. O que significa isso? Você só garante o prazo de entrega na data correta se você fizer hora extra, se você fizer apagar incêndios, ou seja, resolver problemas de última hora. Então, se você está entregando produtos e serviços com hora extra, resolvendo problemas de última hora e no final da entrega ali tem que fazer alguma correria, também é um sintoma que você não tem um bom mapeamento de fluxo de valor. O terceiro sintoma do mapeamento de fluxo de valor, normalmente é quando entre departamentos, entre áreas ou mesmo entre pessoas existem umas barreiras, ou seja, quase que um paredão ou como se fosse um silo entre processos. Ou seja, eu faço a minha atividade independente de você. Eu tenho o meu cronograma, eu vou seguir o meu cronograma, você segue o seu, cada um trabalha de forma separada. Quando você identificar que existem muitos conflitos entre áreas, existem essas barreiras de cada departamento trabalha da sua forma, é também um sintoma que você não tem um bom mapeamento de fluxo de valor, combinado? O quarto sintoma eu comentei no começo do vídeo, que são os desperdícios. Se você tem diversos desperdícios na sua atividade ou nos seus processos que estão escondidos mesmo por estoques, então também é um outro sintoma que você não tem um bom mapeamento de fluxo de valor. E por último aí, o quinto sintoma que você pode perceber que você necessite dessa metodologia é quando tenta pegar todas as últimas melhorias que você fez no seu processo ou todas as últimas melhorias que a sua equipe fez. Perceba que se as melhorias estão vinculadas a processos que agregam valor, provavelmente você não está atacando os desperdícios. Então esse é um outro sintoma. Busque lá quais melhorias foram feitas no último ano, no último mês e veja se essas melhorias então estão impactando processos que agregam valor ao cliente ou processos que não agregam valor. Se você só tiver voltado a processos que agregam valor, também é um sintoma que você não utiliza essa metodologia. Então, esses são os 5 sintomas que, se você perceber no seu dia a dia ou mesmo na sua equipe, você pode estar aplicando aí a metodologia para poder eliminá-los. Outro ponto muito importante da metodologia, o porquê você usar um método do mapeamento de fluxo de valor. Quando você utiliza o mapeamento de fluxo de valor, para você construir um mapeamento, você tem que construir em equipe, ou seja, você junta todas as equipes, todas as pessoas que participam daquele processo de início ao fim, tá legal? Quando você participa de um evento como esse e cria um mapeamento de fluxo de valor, todas as pessoas envolvidas elas têm visão do todo, ou seja, elas têm visão do processo do início ao fim, independente da sua área. Então, a grande importância da metodologia é fazer com que as pessoas, além de conhecer de ponta a ponta os processos, é também conhecer todos os requisitos e as necessidades dos clientes e fornecedores internos. Então você quebra silos, é justamente você entender a sistemática do processo como um todo e não focar apenas em uma atividade, é você olhar o mapa como um todo. E o mapa, vocês vão perceber na metodologia que ele tem uma linguagem única, ele tem uma simbologia única, o que permite que todos tenham o mesmo entendimento sobre o processo ou sobre o produto que está acontecendo, combinado? Eu vou passar um vídeo para vocês sobre a linha de fabricação da Boeing, tá? É muito interessante, percebam que na linha de fabricação da Boeing, o avião, quando ele está sendo montado, está sendo produzido, percebam que ele vai andando, ele vai andando, ele vai andando, ele vai andando. Mas ele vai andando conforme o ritmo e a necessidade do cliente. Então todos os processos estão alocados para um bem comum, para atender o produto naquele prazo de entrega. É muito interessante. Então é justamente essa linha de fabricação da Boeing, ela foi feita através de um mapeamento de fluxo de valor, tá legal? É claro, é um processo muito complexo, porém é possível também você fazer um mapeamento de fluxo de valor para também entregar um processo tão robusto quanto o que eu vou mostrar no vídeo para vocês.
O primeiro passo da metodologia do mapeamento de fluxo de valor é você saber o que são família de produtos. O que seria famílias de produtos? É o seguinte, digamos que você, na sua organização, mesmo, enfim, no seu negócio, você tenha mais de um produto, ou seja, ou mais de um serviço, mais de uma atividade. Então, digamos que você tem 10 opções aí para estar atuando com relação ao seu cliente, seja em termos de produto ou seja em termos de serviço, tá? O que você vai fazer? Você vai olhar para os seus 10 produtos, para os seus 10 serviços e vai identificar se tem serviços e produtos parecidos, ou seja, não digamos fisicamente parecidos, mas que tenham os processos parecidos. Então, por exemplo, você tem lá, são 5 processos, digamos que o seu primeiro produto ele passa por esses 5 processos. Pô, legal, Guilherme. Agora, o segundo produto, ele passa por 4 processos e um dos processos ele não passa. Legal, então é uma diferença pequena. Porém, tem um quinto produto que você entrega, ou que você faz, que ele só passa em 2 processos dos 5. Ou seja, esse produto ele é bem diferente dos outros. Então, nesse momento, você vai identificar famílias de produtos. Produtos que são da mesma família são produtos que têm processos muito semelhantes ou processos parecidos. Pode ter uma diferença, Guilherme? Sim, claro. Eu não estou falando que eles devem ser idênticos, mas com uma pequena diferença você pode considerar na mesma família, combinado? Existem diversas formas de você fazer essa montagem de famílias de produtos. Eu vou passar aqui para vocês 2 imagens. Uma imagem que vocês estão vendo aí, ela é referente a uma tabela, então vocês podem usar. Então vocês podem usar uma tabela para vocês fazer aí qual é o produto e quais são as famílias de produto, tá legal? Então esse é um exemplo de uma ferramenta que vocês podem estar utilizando para criar uma família de produtos, combinado? Outro exemplo é o diagrama de bolhas. O diagrama de bolhas basicamente é você fazer como que cada bolha é um processo e aí todo processo ele tem entradas e saídas. Então você vai conectar todas as entradas com todas as saídas. Colocando todos os produtos no papel, você vai conseguir identificar quais produtos e quais processos têm entradas em comum e têm saídas em comum, combinado? Passadas essas 2 imagens sobre como determinar uma família de produtos, agora eu gostaria de apresentar para vocês o que é esse mapeamento de fluxo de valor. Eu vou colocar mais uma imagem que vai mostrar para vocês um mapeamento de fluxo de valor. O mapeamento de fluxo de valor, como vocês estão vendo, é muito simples. Ele tem basicamente 4 informações para você desenhar um bom fluxo de informação, de valor. Qual que é a ideia? Você tem o cliente no seu lado direito superior, tá? Ali você vai colocar o seu cliente. Do lado esquerdo você tem o fornecedor, ou seja, você tem as 2 pontas que se conectam. É muito importante sobre cliente e fornecedor você também saber que você pode desenhar um mapeamento de fluxo de valor entre clientes e fornecedores internos. Entre o cliente e o fornecedor você tem o planejamento e controle do seu processo. O que significa isso? Essa parte que vocês estão vendo entre o fornecedor e o cliente é simples, é o fluxo de informação entre o cliente fazer um pedido para a sua organização ou para a sua equipe e esse pedido ser processado. O que seria ser processado? Essa informação que veio do cliente, como essa informação flui na sua organização? Como ela flui tanto internamente nos seus processos e como ela flui também para todos os fornecedores do seu processo. Então são esses 3 aspectos em cima. Embaixo você vai ter os processos, né? Você vai ter justamente qual que é o seu fluxo de valor, todas as caixinhas, né? Etapa por etapa do seu processo. E por último, lá embaixo, vocês têm o linha do tempo, a linha de transferência. O que seria a linha de transferência? É onde nós vamos calcular de ponta a ponta quanto tempo nós demoramos aí para atender a um pedido do nosso cliente. Perceberam? É muito simples o mapeamento de fluxo de valor. Quando entrar na metodologia aqui para vocês, eu vou mostrar, sim, é claro, toda a simbologia. Mas eu não quero que vocês se prendam a formatos e se prendam a simbologia. Eu gostaria que vocês se prendessem aos conceitos do mapeamento de fluxo de valor. Então, é basicamente essas 4 informações que você tem que desenhar, tá? Você, para fazer um mapeamento de fluxo de valor, é simples. Você precisa só de um papel em branco e um lápis, simples assim, ou mesmo alguns post-its para poder fazer o mapeamento de fluxo de valor. Combinado? Não tem nenhum pré-requisito mínimo aí para você estar podendo fazer o mapeamento de fluxo de valor. E qual que é o intuito de você desenhar um mapeamento de fluxo de valor? Além de identificar como o processo funciona hoje, como as informações fluem hoje, você vai calcular o seu lead
time. O que seria o lead time, Guilherme? Lead time é justamente desde o processo, primeiro processo que começa, até o último processo para você fazer a entrega do cliente. Desde quando você recebe o pedido, seja por uma ligação, por exemplo, alô Guilherme, eu gostaria de, enfim, contratar uma palestra sua. Legal. Daquele momento que eu recebi essa ligação até o momento que eu finalizei, enfim, a palestra enfim, tudo aconteceu, todo esse período eu estou chamando de lead time. É o período entre você começar um processamento e terminar o seu processo. Então, você tendo tudo isso em mãos, você vai ter o seu estado atual. Tá, Guilherme, qual que é o objetivo então dessa metodologia? É simples, o objetivo é você fazer melhorias e modificações no seu processo justamente para você reduzir o seu lead time. Reduzindo o seu lead time significa que você, além de reduzir o prazo de entrega, provavelmente para você ter reduzido o seu lead time, você reduziu atividades em paralelo, você reduziu o estoque. Reduzindo atividades em paralelo, o produto ele vai ficar menos tempo, né, durante o processamento, ou seja, você vai gastar menos recursos para você atender aquele cliente. Gastando menos recursos para atender a um pedido de um cliente, você tem um custo menor. Com um custo menor, você está competitivo aí no mercado. Então, o grande objetivo desse mapeamento de fluxo de valor é você mapear o lead time, ou seja, saber quanto tempo você gasta para fazer o seu processo, identificar os desperdícios, fazer as melhorias justamente para você reduzir esse lead time. Combinado? Então, simples. Esse é o mapeamento de fluxo de valor que eu mostrei na imagem para vocês. Agora, nos próximos passos da aula, eu vou mostrar exatamente como você construir cada um desses 4 elementos que eu mostrei agora. Antes de entrar na metodologia, nesses 4 elementos que eu combinei para você, que são cliente, fornecedor, fluxo de informação entre cliente e fornecedor e também o seu processo, e a parte de processamento e lead time, entre esses 4 elementos. Processamento que eu digo é você desenhar as caixinhas das etapas dos processos, tá? Esses 4 elementos, o que acontece? Eu gostaria de, antes de entrar neles, passar um exemplo muito rápido para vocês que é muito interessante também. É o seguinte, eu vou colocar uma imagem para vocês, olhem bem para essa imagem. Essa imagem, percebam que é um processo qualquer. Nesse processo qualquer, nós temos do processo 1 ao processo 9. Então, percebam nas setinhas, tá? O processo 1 é a serra, que tem 4 máquinas. O processo 2 é o torno, vocês podem ver. O processo 3 é a brocha, enfim. E assim, passando processo a processo, combinado? Nas setas lá embaixo, percebam que nós temos a seta da matéria-prima, ou seja, onde entra o nosso processo. Lembrando, pessoal, é muito importante nesse exemplo. Eu estou dando um exemplo físico, mas vamos lembrar também de exemplos administrativos. Digamos que em vez de entrar matéria-prima, entra um pedido de um cliente. E um pedido do cliente pode ser um documento ou uma informação, e essa informação é processada pelos processos, combinado? Então é um exemplo fabril, mas podem se colocar também aí como um exemplo administrativo. Vamos voltar à imagem. Bom, voltando à imagem, nós temos a entrada da matéria-prima ao lado esquerdo e lá no lado direito nós temos a saída de uma peça acabada, ou seja, do pedido entregue para o cliente, combinado? Bom, legal. Agora percebam que eu vou colocar uma informação. O lead time, que vocês já aprenderam o que é de 90 horas. Vocês viram na imagem todos os processos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como eu, Guilherme, calculei esse lead time de 90 horas? Como vocês acham que eu calculei o lead time de 90 horas? Tentem responder. Bom, legal. O que acontece? Eu já participei de vários treinamentos, várias palestras e vários cursos sobre mapeamento de fluxo de valor. E a grande maioria das respostas que eu recebo é o seguinte: Guilherme, é muito simples você calcular o lead time. Basta você somar os tempos dos processos. Ou seja, nós temos do processo 1 ao processo 9 naquela imagem que eu mostrei para vocês. Então é simples, você pega o tempo do processo 1, você soma com o tempo do processo 2, você soma com o tempo do processo 3 e assim por diante. Você soma os 9 processos. Somando os tempos dos 9 processos, você vai calcular o seu lead time. Essa é a resposta que eu mais recebo. Pessoal, eu vou quebrar um paradigma nessa aula, tá? Não é assim que se calcula lead time, não é somando os processos. Eu somei os processos, eu vou mostrar uma imagem para vocês de quanto tempo quando você soma os processos tá legal? Olhem essa imagem. Olha a diferença, pessoal, e é um caso real, tá? Eu somei
todas as horas da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3, da etapa 4. Eu somei todos os tempos de processo e a soma dos tempos de processo, ou na imagem está escrito como tempos de operação, só deram 1 hora. Não, calma lá. Não estou entendendo mais nada, Guilherme. Então vamos lá. O lead time desse processo que eu mostrei para vocês é 90 horas. E quando eu somei todos os tempos de operação, ou seja, eu somei o tempo de operação do processo 1, o tempo de operação do 2 e assim por diante, deu apenas 1 hora. Guilherme, onde estão essas outras 89 horas então? Pessoal, não é anormal, tá? Uma empresa agregar de 1 a 10% de valor durante o seu processamento de um pedido do cliente. Não é incomum, tá? Na verdade, a grande maioria das empresas só agregam 1% a 5% de valor em seus processos. Essas outras 89 horas que vocês viram nessa imagem, elas são desperdícios. É verdade. O que acontece? Eu vou dar só uma dica antes da gente continuar na metodologia. Normalmente, os processos que nós melhoramos são processos que nós temos mais habilidade, mais competência e mais propriedade em melhorar, certo? Ou seja, digamos que você é um arquiteto, ou digamos que você é, enfim, um padeiro, ou digamos que você é um especialista em contabilidade, ou digamos que você é um soldador, enfim, independente da sua área de atuação. Quando você está nessa área de atuação, você tem muito mais conhecimento, experiência, enfim, ensinamentos e competências sobre esse processo que você atua, né, que você trabalha. Então, quando surge alguma oportunidade de melhoria, é normal, é uma tendência humana, nós queremos melhorar esse processo que a gente tem mais competência, esse processo que a gente tem mais conhecimento e mais experiência. E a gente deixa de lado de melhorar os processos que a gente não tem muito conhecimento. Quais são as diferenças desses dois processos? Normalmente, o processo que a gente tem conhecimento é o processo que agrega valor ao cliente. Então, por exemplo, no caso de um soldador, se o cliente fez um pedido para um soldador, você soldar uma peça, ou seja, você fazer a atividade, você está transformando o pedido do cliente, ou seja, agrega valor. Então, normalmente, você quer melhorar o processo de soldagem. Tá legal? E melhorando o processo de soldagem não é problema isso, só que é uma necessidade, na verdade é uma competência, é um conhecimento que você tem para melhorar aquele processo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, isso é uma quebra de paradigma muito grande. Eu não estou aqui falando para você não melhorar o processo que agrega valor, você sim pode melhorar. Porém, nós temos uma oportunidade enorme de melhorar outros processos além dos processos que agregam valor. Quais são eles, Guilherme? São os desperdícios. Vamos nesse exemplo do que eu mostrei para vocês, que só tem 1 hora na soma dos processos e 89 horas de desperdício, eu vou explicar quais são esses desperdícios. Nessa 1 hora, nós temos lá na primeira etapa, era a etapa de serra, ou seja, provavelmente ele tinha que serrar o produto do cliente. E a serra só demorava provavelmente ali de 5 a 10 minutos, até porque a soma de todos dava 1 hora. Então, o processo de serrar aquele produto do cliente, ele demorava lá seus 5 minutos, seus 10 minutos, certo? Se nós melhorarmos o processo de serra, de 10 minutos a gente conseguir melhorar ele para 3 minutos, quanto tempo a gente ganhou? A gente ganhou 7 minutos. Agora, uma pergunta para vocês. Foi uma melhoria boa, certo? Porque, digamos que de 10 minutos para 3 minutos, melhoramos aí 7 minutos. O que significa isso? De 10 para 3 a gente melhorou 70% do tempo de serra. Olha que melhoria enorme, que melhoria boa. 70% do tempo de serra a gente melhorou. Porém, quando a gente olha para o lead time, pessoal, o lead time são 90 horas. Se você melhorar 7 minutos no tempo de serra, que é 10, é uma ótima melhoria. Só que vamos perceber quanto é 7 minutos para o lead time. 7 minutos para 90 horas. Não representa muito. Então, eu quero quebrar esse paradigma aqui com vocês, que é o seguinte. Tenta mudar um pouco a chavinha do seu cérebro, do seu pensamento, que você não deve só melhorar processos que agregam valor, que são processos que você detém conhecimento, competência e tudo mais, tá? Até porque eu não tenho, enfim, competência, não tenho experiência na atividade nenhuma de vocês. O que eu tenho experiência é como eliminar desperdícios. Então é o seguinte, eu gostaria que vocês mudassem um pouco o pensamento para atacar os desperdícios. Então esquece um pouco essa 1 hora da soma dos processos e vamos olhar para as 89 horas. Quais são
os desperdícios que podem acontecer para representar essas 89 horas. Nós temos diversos desperdícios. Eu vou falar os principais dele, mas podem existir outros. O primeiro desperdício que pode acontecer nessas 89 horas é justamente o tempo de procura e o tempo de espera. O que significa o tempo de procura ou o tempo de espera? Digamos que no processo da serra, tá? Todo processo de serra provavelmente tem uma serra que a pessoa tem que instalar ali para poder serrar o produto. E teve outro dia que o que aconteceu? A pessoa ela foi no almoxarifado ou foi comprar a serra ou foi encontrar a serra e não achou. Ela não encontrou a serra. Ela demorou aí em torno de 3 horas para encontrar uma serra para colocar na máquina para cortar. Então todo esse tempo de procura de serra está contabilizado naquelas 90 horas, porque o tempo não para, concordam comigo? Esse é um exemplo de tempo de procura. Tempo de espera, o que acontece no tempo de espera? Digamos que a máquina quebrou da serra, legal? Então é mais uma falha que pode ter acontecido aí no processo, ou seja, problemas acontecem e, enfim, nós não podemos ignorá-los, né? Até porque a empresa que fala que não tem problemas, acredito que esse é o maior problema dessa empresa em dizer que não tem problemas, tá? Então, a serra quebrou, só que como a serra quebrou, o operador ou a pessoa que trabalhava lá não tinha competência justamente para fazer a manutenção daquele equipamento e contratou uma pessoa, um serviço externo para vir fazer a manutenção do equipamento. Só que essa manutenção ela demorou 3 dias para a pessoa fechar o processo, fazer a negociação, vir até a empresa e fazer a manutenção daquele equipamento. Então, durante 3 dias não houve processo de produção. Esses 3 dias também é um desperdício, é o tempo de espera, combinado? Um segundo desperdício que pode acontecer também é o tempo de transporte e movimentação. O que significa isso? Digamos que entre o processo 1 e o processo 2, que nós vimos no exemplo, existe uma movimentação muito grande. Digamos que um fica no começo, enfim, de um prédio, de um galpão, e o outro fica, sei lá, a 50 metros de distância. Entre esses 50 metros, a pessoa ela vai e volta, enfim, 10 vezes ao dia. Então a movimentação é alta, tá legal? Devido à movimentação ser alta, provavelmente você está gerando também um estoque, ou seja, você faz um lote muito grande para entregar. Eu já chego aí no desperdício de estoque. Tá? Então você tem tanto movimentação de pessoas, você tem também movimentação de material, combinado? Esse é o segundo desperdício que pode acontecer nessas 89 horas que eu mostrei para você. O terceiro desperdício é a parte de defeitos e retrabalhos. O que significa isso? Sempre que acontece um problema no produto que você está fazendo ou mesmo no serviço, você pode acabar gerando ou um defeito, que seria uma peça ou um serviço refutado, refugado, ou seja, você não consegue mais utilizar aquele produto que foi quebrado, enfim, trincado, alguma coisa do tipo, ou mesmo um retrabalho, ou seja, você faz algo, faz uma atividade e você tem que refazê-la, você não atendeu aos requisitos, às necessidades do seu cliente interno e acaba tendo que refazer essa atividade. Então, retrabalhos e defeitos também podem atrapalhar aí no lead time. Até porque se você não conseguir dar fluidez, a peça para ser retrabalhada, ela fica muito mais tempo, ou seja, ela gasta mais tempo para você justamente concluir a entrega do seu produto. Combinado? Esse também é um desperdício que pode acontecer nessas 89 horas. O quarto desperdício são processos desnecessários ou superprocessamento. O que significa isso? Digamos que o requisito do seu cliente é um requisito A. Sei lá, é a temperatura, a dureza do equipamento, a velocidade de entrega, a beleza do documento, enfim, tem um requisito aí do cliente, que eu estou chamando de requisito A. O que acontece? Muitas das vezes nós queremos fazer com que a experiência do cliente seja perfeita, que a satisfação dele seja enorme e a gente quer, de alguma forma, encantar o cliente. E o que acontece? Internamente nos nossos processos, a gente determina que o requisito não vai ser o A. O requisito vai ser o A+, ou seja, a gente quer colocar algo a mais para o cliente. E o que acontece? Normalmente, quando a gente atende mais do que o requisito do cliente, nós estamos gerando mais custos, mais trabalhos que não são necessários. Então esse também é um outro desperdício de processos desnecessários ou alguns autores chamam de processos, de superprocessamento. É você fazer mais do que o cliente quer, mais do que o cliente quer de requisito, de necessidade, combinado? Então é simples, faça o que o cliente te pede e não, fique inventando aí coisas que o cliente não te pede. O quinto desperdício que pode acontecer são processos complexos. Às vezes tem um processo que passa por 15 aprovações, 16 pessoas, passa por 5, órgãos
e só depois ele pode ser aprovado para continuar. Então, processos complexos, tenta enxergar também se não tem muitas pessoas, muitas trocas de bastão, muitas informações que são necessárias para aquele processo acontecer. Combinado? Para você identificar processos complexos, basta você olhar para o seu processo e verificar quantas entradas ele tem, quantas saídas ele tem. Se ele tiver, sei lá, 15, 20 entradas, 20 saídas, é um processo complexo. Então, basta você olhar para o processo complexo e buscar simplificá-lo. Sexto desperdício que pode acontecer é o uso ineficiente de recursos, tá? O que é o uso ineficiente de recursos? Você pode ter basicamente dois tipos de uso ineficiente de recursos materiais e uso ineficiente de recursos humanos. O que seria o uso ineficiente de recursos materiais? Você, digamos, comprou um equipamento para a sua equipe e quando você chegou no seu processo, esse equipamento não estava sendo utilizado ou estava sendo utilizado de forma incorreta. Ou seja, você deve utilizar os seus equipamentos de forma eficiente. E o segundo aspecto sobre recursos humanos. É muito importante que os líderes da sua organização, ou mesmo você que é um líder, identifique o talento e a capacidade de todos os seus liderados. Ou seja, será que o nosso liderado ele está numa atividade que realmente ele está agregando todo o potencial dele ou não? Eu não estou utilizando o potencial do meu colaborador ou do meu funcionário. Então, usar o recurso de forma ineficiente também aumenta lá o lead time, causando aquelas 89 horas de desperdícios como eu comentei. Tá legal? O sétimo desperdício do espaço. O que seria o espaço? Pessoal, é o seguinte, espaço é um desperdício. Não entendi, Guilherme. Vamos lá. Digamos que você paga aluguel para estar fazendo a sua atividade, ou o seu processo, ou o seu produto. O que é isso? Aluguel, dinheiro. Dinheiro, se você reduz dinheiro, você não deixa de gastar dinheiro, certo? Então vamos lá. Digamos que você precisa de uma área hoje de 50 metros quadrados para você fazer a sua atividade, o seu processo. Porém, se você otimizar o seu espaço para 10 metros quadrados, você poderia mudar para um ambiente onde o aluguel seria mais barato, não desperdiçando. Então, otimizar espaço também reduz desperdícios. Outra coisa, se você reduz o espaço, você reduz também a movimentação que acontece. Reduzindo a movimentação, você reduz o tempo de desperdício e, consequentemente, também o lead time, tá legal? O oitavo desperdício é um desperdício muito comum, que é o estoque. O que acontece? Estoque. Vamos voltar lá no exemplo que eu comentei aqui das 89 horas, das 90 horas de lead time lá. Digamos que entre um processo e outro, você tem uma caixa de peças esperando ser processadas. Então é basicamente você enxergar o estoque como uma fila. Quanto tempo, por exemplo, sei lá, você vai num parque de diversões, aí num Hop Hari, ou vai lá em Orlando, lá na Disney, você tem uma fila para aquele brinquedo, certo? Então, o que acontece? Quando você chegou na fila, você tem que aguardar todos os da frente serem processados, desculpa falar a palavra processado, mas seria entrar no brinquedo. Então, eles vão entrando e você vai chegando, vão entrando e você vai chegando. Então, você ficou parado ali, digamos lá, meia hora, 1 hora, 3 horas parado, justamente para você entrar no brinquedo. O que isso acontece? Significa que quanto maior o estoque, maior a fila, mais o tempo você vai demorar para ser, digamos, processado. Isso acontece também com o seu pedido e o seu processo. Se do processo 1 para o processo 2, o processo 1 acabou, só que esse pedido para o processo 2 ele pegar uma fila, ele vai ficar lá esperando. Se ele está esperando, o lead time está contando, porque lembre-se, o lead time não é a soma dos processos. O lead time é de ponta a ponta, combinado? É basicamente assim, como eu calculo o lead time, tá? Uma outra dica para você calcular o lead time. É simples. O pedido chegou, você pega um cronômetro na mão, seu celular, qualquer coisa, pega um cronômetro e dá um play, dá um start no cronômetro. Alô, Guilherme, gostaria de uma palestra. Dei o start. Aí eu pego esse cronômetro e esqueço ele, deixo ele de lado. Aí eu só vou pegar aquele cronômetro de novo quando eu acabar o pedido do cliente. Quando eu entregar o pedido, entregar a palestra ou a atividade que eu fiz para o cliente, eu volto, pego o cronômetro e fecho. Nossa, este é o meu lead time, tá? Essa é só uma dica para você calcular o lead time. Então, esse tempo de fila, ele também está contabilizado no lead time. Por isso que é muito importante a redução dos estoques. Nono e último desperdício que a gente pode encontrar é a superprodução. Eu falo que esse desperdício é o pior dos desperdícios aí que a gente pode encontrar em qualquer processo, tá? Que é o quê? Superprodução é você fazer mais, produzir mais do que o seu cliente, seja ele interno ou externo, consegue consumir aquele produto ou aquela atividade. Então vamos imaginar na fila, digamos que o brinquedo ele só consegue atender 5 pessoas por minuto e tá chegando 10 pessoas por minuto. Então vamos lá,
Se o brinquedo só atende 5 pessoas por minuto e a chegada é de 10 pessoas por minuto, o que vai acontecer? Vai gerar um estoque de pessoas porque só consegue processar 5 por minuto. E está chegando 10 por minuto. Então, é muito importante não ter a superprodução no processo. Tentem identificar entre etapas das atividades para atender um cliente se existe uma etapa que faz mais do que a outra. Se você tiver uma etapa que faz mais rápido do que a outra, provavelmente entre essas duas etapas você está gerando estoque. Por que eu falo que a superprodução é o pior dos desperdícios? Justamente porque se você tiver a superprodução, você vai gerar estoque. Se você gerar estoque, você vai ocupar espaço. Se você ocupar espaço, você vai aumentar a movimentação. Então você gera todos os outros desperdícios. Por isso que eu falo que a superprodução é o principal desperdício. E a metodologia, voltando à metodologia de mapeamento de fluxo de valor, um segundo grande pilar da metodologia de fluxo de valor, além da fotografia atual, é você olhar o sistema de produção atual. Será que eu estou fazendo superprodução ou não estou fazendo a superprodução? Então, o primeiro grande pilar do mapeamento de fluxo de valor é você identificar todos esses desperdícios e justamente tentar diminuí-los, tentar minimizá-los ao máximo. E o segundo pilar da metodologia é você identificar qual que é o seu sistema de produção, qual que é o seu sistema de processamento de pedidos, justamente para identificar se você tem superprodução. Então, a superprodução é um desperdício que a gente meio que separa em um segundo pilar para poder atacar, combinado? Então, durante os próximos passos da metodologia que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar os dois processos, para você eliminar desperdícios e para você mexer no seu sistema de produção. Vamos a algumas dicas muito legais para você fazer um mapeamento de fluxo de valor. São várias as dicas, eu vou passar todas elas para vocês aqui. Essas dicas, basicamente, eu tive experiência em fazer diversos mapeamentos de fluxo de valor. Acredito que eu já tenha feito aí mais de, 300 mapeamentos de processos diferentes. Então, através dessa minha experiência, eu vou dividir um pouquinho com vocês algumas dicas que eu tenho para passar, tá legal? Eu não falo que são 100% das dicas, até porque a gente é um ser humano que a gente está fadado a aprender sempre, né? Enfim, independente da pessoa, a gente sempre aprende. Então é simples, eu vou passar as dicas que eu na minha experiência tive e pode ser que ajude você. Se você tiver outras dicas que eu não comentei nesse vídeo, também coloca aí no comentário, justamente para eu poder aprender com você. Vamos lá, as dicas sobre mapeamento de fluxo de valor. Registre a demanda do seu cliente. Hoje você conhece a demanda do seu cliente? Se você não conhece a demanda do seu cliente, é muito importante que você conheça essa informação. Guilherme, como eu registro uma demanda do cliente? É simples. Se você tiver algum computador ou tiver uma lista de papel, marque todos os pedidos dos seus clientes, quando ele chegou, quando você entregou, justamente para você ter um histórico e identificar qual que é a demanda do seu cliente. Será que eu faço 5 atividades por dia? Será que eu atendo 5 clientes por mês? Será que eu atendo 10 clientes por mês? Identifique qual é a demanda do seu cliente. Sem a demanda, dificilmente você vai fazer um bom mapeamento de fluxo de valor. Outra dica, tour na produção ou no processo. É muito importante que você tenha o conceito de go and see, ou seja, ir e ver. Se você é um líder de equipe, enfim, ou mesmo trabalha dentro de uma equipe, faça um tour na produção. Não faça um mapeamento de fluxo de valor sem a observação. Não faça mapeamento de fluxo de valor sem observar o que realmente acontece. Lembre-se que eu comentei, mapeamento de fluxo de valor é como se fosse você tirar uma foto do estado atual. Para tirar uma foto, você precisa ir até o local onde as coisas acontecem, combinado? Então vá, faça um tour, converse com as pessoas e faça um mapeamento em loco, faça um mapeamento onde o processo acontece. Até porque se você fazer um mapeamento onde o processo não acontece, você vai desenhar o processo conforme a sua experiência e não conforme os fatos e os dados reais. Outra dica muito importante, durante a observação do processo, você faça o registro do estoque. O que é o registro do estoque? É justamente você identificar todo o inventário, todo o estoque entre processos que você tem. Então, entre dois departamentos administrativos, você pode identificar quantas atividades em paralelo ainda estão, quantas atividades pendentes aquele departamento está, quantos e-mails parados aquele departamento tem. Se for na produção, quantas peças estão entre um processo e outro, você vai lá e conta as peças. E é muito importante você não calcular o estoque, você observar o estoque e contar na hora, tá legal? Não calcule, conte. Essa é uma dica muito importante. Outra dica, faça um mapeamento de material, fluxo de material também externo, tanto interno quanto externo. Então, siga o material internamente no seu processo para identificar
todas as etapas, todos os fluxos que ele passa. Então ele vai para a primeira etapa, ele vai para a segunda etapa, ele fica armazenado aqui, depois ele passa para lá, depois ele vem para cá. Então também mapeia o seu processo, o seu material, o fluxo de material interno e também o externo. O que seria mapear o processo externo? Digamos que você tem um fornecedor que ele fica distante, enfim, do seu processamento, você deve mapear deste fornecedor até chegar em você. Como funciona todo esse mapeamento de fluxo de valor? Ele vem por caminhão? Ele vem por avião? Ele vem de carro? Ele vem de moto? E quando ele chega, ele vem toda semana, todos os dias, uma vez por mês? Qual que é a sistemática do fluxo de informação do material externo? Isso também é uma dica muito importante. Essa dica é uma dica também muito legal sobre mapeamento de fluxo de informação. Normalmente, a gente tem vergonha, a gente tem preguiça de mapear um bom fluxo de informação. O que acontece? Como mapeia um fluxo de informação? É simples, é só você seguir o fluxo e conversar com as pessoas. Então, se você não trabalha na área de atendimento ao cliente, você vai até a área de atendimento ao cliente e pergunta para a pessoa: olá, tudo bem? Você recebeu um pedido hoje? Ah, recebi. Ah, me mostra aí como que você recebe o pedido. Aí a pessoa vai falar: ó, quando eu recebo o pedido, o cliente normalmente me liga. Quando ele me liga, tem 3 opções, tá? A primeira opção é eu entregar para o departamento A, a segunda opção é entregar para o B e a terceira opção é entregar para o C. Mas normalmente, 80% das vezes eu entrego para o B, que é o João, que fica no próximo departamento. Ah, legal, muito obrigado. Ótimo. Você já tem a primeira caixinha do fluxo de informação, tá? Que podem seguir por 3 processos, mas só que 80% das vezes passa pelo João do processo B. E aí você tem que ir até o João. Oi, João, tudo bem? A moça lá da área de atendimentos falou que normalmente os pedidos vêm para você. O que você faz depois que você processa esse pedido? Ah, eu faço isso e para quem você entrega? Ah, depois de mim eu mando também para a pessoa C. Mas muitas das vezes, eu acredito que, 30% das vezes falta informação lá da pessoa A, tá bom? Falta informação e aí eu tenho que ter muito retrabalho, eu tenho que voltar essa informação para lá. E aí você já marca no seu papelzinho: opa, aqui tem uma oportunidade que tem muito retrabalho, depois eu vou lá falar com a pessoa anterior para ver o que está acontecendo, tá? E aí você continua. É isso, pessoal. Mapear um fluxo de informação ou um fluxo de material ou um mapeamento de fluxo de valor é muito importante você ter, muita paciência, tá legal? Além de ser muito paciente, você deve identificar, observar, ouvir e anotar tudo. Essa é uma dica muito importante. Vá e anote etapa por etapa, porque só assim você consegue identificar diversos desperdícios. Outra dica muito importante: quando você estiver observando um processo, estiver conversando com as pessoas, marque o tempo. Eu não digo para você cronometrar o tempo, mas pergunte: quanto tempo demora para você fazer essa atividade? Ah, normalmente 1 hora. Se a pessoa falar: ah, é difícil, às vezes assim, às vezes assado, você fala: normalmente quanto? De 10 pedidos, quantos acontecem esse problema? Enfim, faça diversas perguntas para você conseguir identificar um tempo médio aí de processamento. Eu tenho outros cursos. Eu tenho uma aula sobre SOP, que é uma metodologia para você desenhar uma operação padrão, que eu te ensino como cronometrar o tempo, como você determinar um tempo padrão de uma atividade. Só que nesse momento do mapeamento de fluxo de valor, eu não estou muito preocupado com a precisão do tempo. Eu estou mais preocupado com os dados e fatos atuais que acontecem. Até porque o mapeamento de fluxo de valor, ele enxerga a sistemática como um todo, combinado? Então, calcule o tempo. É claro, você não vai chutar esse tempo, você tem que coletar. Se você perceber que, conversando com a pessoa, mesmo assim você não conseguiu nenhum tempo, aí você vai para a observação e vai para o cronômetro. Outra dica muito importante quando você for fazer um mapeamento de fluxo de valor. Qual que é essa dica? Pegue um papel, uma caneta, um lápis. Lápis é melhor, porque aí você pode apagar, você tem uma borracha. Papel, lápis e borracha e faça um mapeamento. Esqueça software, esqueça computador. Cara, observação. Pega o papel, põe debaixo do braço, vai uma prancheta, vai até o processo e marque como o processo funciona. É uma dica muito simples e muito efetiva. Já comentei isso, mas eu vou reforçar essa dica. Não colete dados de sistemas. Colete dados onde as coisas acontecem, nos dados reais, onde de fato está acontecendo. Ah, Guilherme, mas eu tenho um ERP, eu tenho um sistema, nesse sistema eu consigo identificar todos os pedidos, nesse sistema eu consigo identificar o tempo de processamento, nesse sistema eu consigo identificar qual o estoque entre processos. É o seguinte, aqui eu não estou falando para você deletar, excluir ou não utilizar somente dados de sistema. É o seguinte, você pode sim pegar os dados do sistema, só que você não vai determinar que aqueles dados estão corretos. Combinado? É uma dica que eu tô te dando. Ou você usa essa experiência que eu tenho se você quiser, tá legal? É uma dica que eu dou.
Pegue esses dados e vá observar o processo e verifique se bate. Tá legal? É mais uma informação que você tem. Só que eu não gostaria que você usasse a informação do sistema como algo certo. É muito importante que você vá ao local onde as coisas acontecem, observe e colete o dado real, tá? Eu prefiro dados e fatos do que dados históricos. É muito importante você ter isso em mente. Porque o que acontece? Se os dados do sistema, se você pegar, estão incorretos, você vai fazer um mapeamento e uma avaliação incorreta do seu processo. Se você faz uma avaliação incorreta, infelizmente você não vai resolver os problemas do seu negócio. Então nada melhor do que informações direto da fonte. Dá mais trabalho? Com certeza. Mas você está achando que o quê? Mapear um processo seria muito fácil? Existe um processo difícil de você mapear o processo. Então assim, se você querer algo fácil, não é aqui que você vai conseguir, tá legal? Então mapeie o processo, trabalho faz parte, coletar dados faz muita importância aí no mapeamento de fluxo de valor. Outra dica que eu acho bem interessante quando você vai apresentar esse mapeamento ou mesmo mostrar para outras pessoas, fotografe. Então, digamos que você foi lá no processo, você contou e contabilizou que tinham 100 peças de estoque. Só que hoje, né, você mapeou uma semana atrás, foi lá e tinha 100 peças. Só que hoje você chegou lá e só tinha 2 peças. Então o que acontece? Pode acontecer das pessoas também desconfiarem ou não terem muita credibilidade na informação que você está gerando. Então nada melhor do que evidências. Então no momento que você for fazer o mapeamento, tire fotos também dos locais de como eles estavam, tá legal? Para justamente ganhar argumentos e enfim, você também deixar o seu mapeamento de fluxo de valor mais visual, as pessoas entenderem melhor o que está acontecendo no processo. Combinado? É mais uma dica aí que eu te dou. Outra dica muito importante, quando eu comentei que você deve conversar com as pessoas, envolva todo mundo no fluxo de valor. Não precisa esconder das pessoas que você está desenhando um fluxo de valor. Então é simples, faça o de fluxo de valor e chegue na pessoa assim: olá, tudo bem? Eu estou fazendo um fluxo de valor, eu estou no processo 3, o seu processo é o 4, como ele funciona? Então, divida com as pessoas, porque quando elas olham o mapeamento, pode ser que elas também te agreguem alguma informação no processo. Última dica sobre mapeamento de fluxo de valor. É muito importante que você comece sempre pelo processo final. Você deve sempre começar pelo final. O que seria começar pelo final? É justamente do cliente para trás. Então, da entrega para o cliente, você vai voltando o processo. Então, por exemplo, entreguei o pedido, aí você volta, passou por qual etapa? É sempre do final para o começo. Essa é uma dica muito legal que eu te dou, porque sempre começando pelo cliente, você já identifica os requisitos e as necessidades. Identificando o que o cliente quer, você já identifica alguns problemas que acontecem no seu processo. Combinado? Essa é uma dica muito importante de começar pelo final, voltando aí o mapeamento de fluxo de valor. Chegamos ao fim das dicas, então essas foram algumas dicas da minha experiência sobre como você fazer um bom mapeamento de fluxo de valor. Vamos agora entrar efetivamente no mapeamento de fluxo de valor. Eu vou mostrar algumas imagens. Essas imagens eu vou falar primeiro deste cantinho, aí eu falo depois do outro canto e assim por diante, combinado? Então vamos lá, ó. A primeira imagem que eu vou falar é esta. Então percebam na imagem que nós temos um mapeamento de fluxo de valor e vocês percebam que eu coloquei ali, ó, uma caixinha, né, um contorno vermelho do que eu vou falar agora. Então eu vou falar agora para vocês sobre o cliente, tá? Como que a gente calcula a demanda do cliente. Vamos voltar. É o seguinte, como você vai calcular essa demanda do cliente? É uma conta muito simples. Eu já fiz alguns exemplos em alguma aula aí que eu coloquei no meu canal sobre processo enxuto, princípios do processo enxuto, que é o cálculo do takt time, tá? Mas eu vou dar um exemplo bem simples para você como você calcular a demanda do cliente. É muito simples. Você vai pegar durante um tempo, então, por exemplo, você pega na última semana ou no último mês aí que passou, você vai pegar todos os pedidos que você fez para aquele cliente. Lembre-se do começo da aula sobre família de produtos. Então, você pode considerar todos os produtos e serviços que estão dentro daquela família. O mapeamento de fluxo de valor é para uma família de produtos e não necessariamente um produto único. Legal, então você vai juntar aquela família de produtos, que são produtos que passam em processos similares e parecidos, não idênticos. E quando você fizer a somatória, você vai chegar numa quantidade de pedidos que você fez naquele mês. Simples, é só você fazer a divisão de quantos produtos por dia você tem que fazer. Então, digamos que, vou facilitar a conta, em um mês, digamos que tem 30 dias de trabalho, só para facilitar a conta, mas enfim, podem ser 20 dias úteis, são os dias que você realmente efetivamente trabalha. É melhor usar o 20 dias úteis que está mais próximo da nossa realidade. Digamos que naquele mês você teve 20 dias
úteis de trabalho e você fez 100 pedidos, 100 produtos, você entregou 100 atividades para o cliente, combinado? Então, se você entregou 100 atividades em um mês, em 20 dias úteis de trabalho, significa que a cada dia útil você tem que entregar 5 atividades, 5 pedidos, 5 serviços ao seu cliente. Então, todos os dias você tem 5 pedidos para entregar. Esta é a sua demanda. A demanda é igual a 5 pedidos por dia. Legal. Tenho a demanda, ótimo. Agora eu vou calcular qual que é o ritmo que a minha operação, que as pessoas que trabalham no meu departamento devem trabalhar para atender a demanda de 5 pedidos por dia. Legal. Chegamos a 5 pedidos por dia. Agora, como a gente chega no ritmo do processo, ou no ritmo das pessoas que vão trabalhar? É muito simples. Basta você dividir o tempo, vamos lá, prestem atenção, hein? O tempo disponível que uma pessoa tem para fazer os 5 pedidos. Não, Guilherme, mas na minha produção, na minha operação, no meu processamento, eu tenho 15 pessoas trabalhando. Eu não tenho uma. É o seguinte, você vai fazer esse cálculo por pessoa. Lembrem-se lá do exemplo que eu comentei de superprodução. Se uma pessoa faz mais rápido que a outra, entre uma pessoa e outra você tem estoque. Concordam? Então, justamente para você evitar os estoques, você deve balancear o processo por pessoa. Por isso que eu estou fazendo o cálculo com uma pessoa. Então, vamos lá. Qual que seria o tempo disponível de uma pessoa no seu processo? Ah, Guilherme, uma pessoa, ela trabalha, digamos que das 8 da manhã às 18 da tarde, então ela fica aí de 9 a 10 horas aqui na empresa. Ah, de 9 a 10 horas ela tem 1 hora de almoço, eu dou para ela meia hora de café, que é 15 minutos de café de manhã e 15 minutos à tarde, eu dou não sei o que lá, não sei o que lá. Você tira esses tempos que são da política da sua empresa. Tirando os tempos das políticas da empresa, digamos que a pessoa tem 6 horas produtivas, tá? Das 8 horas que ela fica na empresa, 6 horas realmente é um tempo disponível para ela trabalhar. Ou melhor, sei lá, deixa 6 horas aí, tá? Então, 6 horas por dia seria o tempo disponível para uma pessoa trabalhar para os pedidos do seu cliente. Então, você vai dividir essas 6 horas por dia dividido pelos 5 produtos por dia do cliente, combinado? Eu vou facilitar a conta e vamos dizer que nossa demanda deu 6 pedidos por dia, para a gente facilitar a conta, tá? Mas lembre-se da conta que eu falei. Então, digamos que deu 6 horas por dia no numerador, que é o tempo disponível, dividido por 6 pedidos por dia. 6 dividido por 6, nós temos 1 hora por pedido. Ou seja, a cada 1 hora, uma pessoa tem que entregar um pedido. Guilherme, o que significa isso? É simples. Basta você olhar para todos os seus funcionários. Lembra que você falou que tinha 15 pessoas, 20 pessoas, 300 pessoas trabalhando? Você vai olhar para a atividade de cada um e vai perguntar: quanto tempo você demora para fazer a sua atividade? Ah, eu demoro 40 minutos. Ah, tá abaixo de 1 hora. Tá bom. Quanto tempo você demora para fazer a sua atividade? Ah, eu demoro 1h30. Opa! Se essa pessoa demora 1h30 para fazer a atividade dela e o cliente está pedindo um ritmo de a cada 1 hora, nós temos um gargalo. Nós temos uma pessoa que todos os dias não está atendendo a demanda do cliente. Normalmente, o sintoma de não atender o cliente ele aparece no final. Ele só aparece quando a gente tem um atraso, quando a gente faz hora extra. Lembra dos sintomas que eu comentei no começo desta aula, certo? Então é muito importante que você identifique de forma prévia o atraso. Então, identificando estes gargalos, você já percebe que o seu processo não está balanceado. Perceberam? Então, a grande sacada de você fazer um cálculo de demanda e um cálculo de ritmo é justamente para você identificar no seu processo quais são as etapas que não estão respeitando o ritmo do cliente. Combinado? Passamos pela primeira etapa do mapeamento de fluxo de valor. A segunda etapa do mapeamento de fluxo de valor, eu vou mostrar na imagem do que eu vou falar, que é justamente esta parte aqui que eu estou com o contorno vermelho, que é a parte dos processos, tá legal? Bom, vamos voltar aqui no vídeo. Sobre a parte de processos, vale a pena você ver o meu vídeo sobre as dicas de você fazer um bom mapeamento, mas a grande sacada é você fazer a observação. Qual que é a ideia? Eu vou juntar, tá? Tanto essa parte de fluxo de processo, você deve observar o processo, ou seja, você vai etapa por etapa conversar com cada pessoa que faz o processamento daquele pedido e vai marcar algumas informações. Quais são as informações mais básicas que você deve marcar? Primeiro, você vai marcar o tempo do processo,
quanto tempo a pessoa demora para fazer a atividade. Você pode marcar também o tempo de preparação daquela atividade. O que seria o tempo de preparação daquela atividade? O tempo de preparação da atividade é justamente o tempo que a pessoa não está fazendo atividade e está se preparando para ela. Por que a gente tem que separar esses dois tempos, Guilherme? Justamente porque tempo de preparação é um tempo que não agrega valor. Então você pode pegar esses dois tempos. Outra informação que é importante você coletar no seu processo é qual a eficiência, qual a produtividade daquele processo. Então tente identificar, por exemplo, de 10 vezes que a pessoa faz atividade, 2 dá problema, 1 dá problema. De 100 atividades, 1 dá problema. Tente identificar qual a eficiência do processo, a produtividade do processo, combinado? A eficiência pode ser tanto em termos de qualidade, de velocidade da pessoa, você pode calcular a eficiência. Sobre eficiência, também tem um método chamado OEE, tá legal? Esse método, eu dou algumas aulas sobre esse método, ele fica dentro da matéria de Total Productive Maintenance, que vocês podem depois identificar aí, enfim, nas metodologias que eu tenho disponível para justamente você calcular a eficiência. Nesta aula eu não vou entrar em aspectos detalhados de como você calcular uma eficiência. Basta você olhar a eficiência por olhos simples. E por fim, uma outra informação que você pode coletar nas caixinhas de processos que você for mapear é justamente o lote. O que seria o lote? Você deve observar para aquele processo, para aquela pessoa, se ela trabalha um pedido por vez, se ela trabalha 10 pedidos por vez, se ela trabalha 3. Ou seja, você vai ver o lote que a pessoa está trabalhando. E além do lote que ela trabalha por vez, você vai pegar todo o inventário, todo o estoque que ela tem para poder fazer. Então você vai perguntar quantas atividades paradas você tem, quantas atividades em paralelo, qual é o estoque do seu processo, ou seja, tem 10 peças aí para você processar, tem 20 pedidos para você processar. Então estas são as informações que você deve coletar quando você for observar os processos. E aí desenhe uma etapa por vez, mapeando todo o processamento aí do seu pedido. Combinado? Agora vamos à nossa terceira informação que a gente vai colocar no nosso mapeamento de fluxo de valor. Vamos ver na imagem. Agora eu vou falar para vocês como desenhar essas duas que eu estou grifado aí, que é o fluxo de material externo, tá legal? A gente desenhou o fluxo de material interno, agora nós vamos desenhar o fluxo de material externo. Vamos voltar ao vídeo. É bem simples, você deve saber como você entrega o seu pedido ao seu cliente e como você recebe o seu pedido do seu fornecedor. Como assim, como eu entrego? Simples, você manda pelos correios, você manda por um caminhão próprio, você manda por moto, você manda qual a sistemática de entrega? É toda terça-feira? É todo final de semana? É só quando o caminhão está cheio? É só no frio, só no calor? Enfim, você deve mapear a sistemática de entrega e mapear também a sistemática de entrada, combinado? Caso você não tenha informação da sistemática de entrada do seu fornecedor, basta você ligar para o fornecedor, ir até o fornecedor, conversar com o seu fornecedor e entender como funciona o processo de entrega dele. Combinado? Então essa é a outra etapa do mapeamento de fluxo de valor. E por fim, vamos para a imagem. Eu vou mostrar para vocês como que faz o fluxo de informação, que é um dos mais complexos aí, tá? No fluxo de informação, a primeira etapa que você tem que fazer é justamente identificar todo o processamento de um pedido, como ele funciona. Então você vai pessoa a pessoa perguntando qual informação ela recebe, como ela processa essa informação e para quem ela passa a informação ou para qual processo ela passa a informação. Então você vai na primeira pessoa e descobre quem é a segunda, você vai na segunda pessoa e descobre quem é a terceira e assim por diante. Quando que eu paro, Guilherme? Quando que eu paro de mapear? Você vai parar de mapear quando você conseguir conectar as 3 formas que você desenhou. Que 3 formas são essas? Você tem o cliente, você tem o fornecedor e você tem o seu fluxo de processo, o seu fluxo de material aqui embaixo, tá legal? Então você deve conectar informações que saem do cliente, informações que saem do fornecedor ou que vão para o fornecedor e conectar as informações como elas chegam no processo para atuar. Se você conseguir conectar todas essas pessoas, ou seja, já consegui identificar como que o pedido sai do cliente, como ele é processado e como ele chega até o processamento, como ele chega até o processo de expedição. Eu já consegui identificar como que a gente enxerga se está faltando material para mandar para um fornecedor comprar. Assim que você conectar essas 3 pontas, você tem um bom fluxo de informação, combinado? Essa é a primeira etapa, mapear o fluxo de informação. Depois do mapeamento de fluxo de informação, é muito importante que você realmente faça uma checagem se você conseguiu que a informação conectasse a todo mundo, tá legal? Então, realmente tenha certeza de que todas as informações estão bem conectadas. Uma forma de você checar é o seguinte, volte ao processo que você mapeou anteriormente, volte a falar com as pessoas e comunique-as.
Ó, eu descobri que essa informação ela chega para você. É verdade? Como é que funciona? E aí você percebe se a pessoa utiliza ou não utiliza aquela informação. Mas você tem que ter certeza que a informação chega a pessoa que mandou. Então, sempre quando uma pessoa falar, eu mando informação para aquela outra pessoa, vá na outra pessoa e pergunte, você recebe essa informação? Isso é muito importante para o mapeamento de fluxo de valor. Vamos para a próxima etapa, que é você calcular o lead time desse mapeamento que você está desenhando aí, tá legal? Vamos para a imagem. Ó, agora nós vamos falar justamente dessa parte de baixo que está aí com o contorno em vermelho, que é o cálculo do lead time. Percebam que na imagem nós temos como se fosse uma serra, né? Nós temos um momento que a linha azul ela desce, depois sobe, desce e depois sobe. Perceberam a diferença? Então, cada linha dessa representa uma etapa, ou seja, a linha que está embaixo representa a etapa do processo. A linha que está em cima representa o estoque. A linha que está embaixo do processo e a linha que está em cima do estoque. Legal? Vamos voltar para o vídeo. Então é muito importante, depois que você fez o mapeamento do fluxo de valor, você desenhar essa linha embaixo do seu mapeamento. Vamos lá. Existem dois momentos. Existe o momento do processo e existe o momento do estoque entre os processos. Então você vai calcular o tempo do processo. O que é o tempo do processo, Guilherme? Lembra que você calculou o tempo? Você vai ter que somar o tempo de preparação com o tempo de fazer a operação e você vai ter que também dividir pela eficiência, até porque a eficiência tem impacto no lead time, dividindo pela eficiência e mais. Se você tiver um lote de 5 peças, o tempo de processamento tem que representar você fabricar o lote de 5 peças, porque lembre-se, diferente do tempo da operação, o tempo do lead time é o tempo da pessoa fazer todo o seu processamento. Desde que ela bota a mão naquelas 5 peças ou naqueles 5 pedidos, até a hora que ela repassa esses 5 pedidos. Então é todo o tempo, combinado? Legal. Calculado o tempo do processo, você vai calcular o tempo de estoque entre processos. Digamos que entre uma pessoa e outra, você tem aí 100 atividades pendentes, você tem 100 pedidos pendentes, 100 produtos aí em estoque entre as duas pessoas. Você deve transformar essas 100 peças em tempo. Como eu vou transformar a peça em tempo? Vai ser muito simples. Basta você multiplicar a quantidade de peças que você tem entre os processos multiplicar a quantidade de peças pelo tempo, pelo ritmo do cliente. Lembra que lá atrás a gente calculou o ritmo do cliente de a cada 1 hora ele consome uma peça? Ou seja, se eu tenho 100 peças, significa que eu tenho 100 horas. Não entendi, Guilherme. Vamos lá. Eu tenho 100 peças em estoque e o meu cliente ele consome a cada 1 hora, ele consome uma peça, que a gente calculou na demanda, certo? Então, quanto tempo demoraria para o meu cliente consumir essas 100 peças? Demoraria 100 horas, porque se ele consome 1 hora por peça, eu tenho 100 peças, demoraria 100 horas para ele consumir. Então, com isso a gente consegue transformar o estoque em tempo. E aí a gente coloca esse cálculo embaixo da linha. Combinado? Fazendo isso para todo o processo e todo o estoque, a gente vai ter o nosso lead time, ou seja, a gente vai ter qual é o tempo de entrada e saída de um pedido de um cliente. Tá legal? No exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele deu um lead time de quase 50 dias. Ou seja, do cliente fazer um pedido, esse pedido passar por todas as filas, todos os desperdícios, ele demora 50 dias para atender o cliente. Tá legal? Bom, vocês entenderam agora como fazer um mapeamento do estado atual, um mapeamento do processo. Agora, a segunda etapa dessa aula é como vocês desenvolverem um mapeamento do estado futuro, porque de nada adianta você identificar os seus desperdícios, identificar o seu problema e não atuar em cima deles. Então, agora, a segunda etapa da aula, digamos que é você desenhar um mapeamento do estado futuro. Antes de continuarmos na segunda etapa da aula, eu gostaria de mostrar para vocês alguns símbolos do mapeamento do fluxo de valor. Mas antes de mostrar o símbolo, é muito importante que eu comente o seguinte: o formato e a simbologia não necessariamente é a parte mais importante do mapeamento do fluxo de valor. A parte mais importante é você identificar o seu estado atual, tirar uma foto de como o processo funciona hoje e conseguir melhorar, ou seja, reduzir aí o lead time do processo. Para que serve então a simbologia, Guilherme? A simbologia, ela vem justamente para facilitar o entendimento das pessoas de como funciona aquele processo. Digamos que você fez um mapeamento, de um processo na sua empresa e você utilizou a simbologia, utilizou a metodologia e os formatos que eu vou mostrar para você.
Legal, as pessoas começaram a conhecer daquele processo, conhecer daquela simbologia. Em um segundo processo que você mapear, ficará muito mais fácil o entendimento e o conhecimento do próximo processo, até porque as pessoas já estão acostumadas com aquela simbologia. Então, basicamente, a simbologia é um formato de comunicação de como o processo funciona e não necessariamente é a solução dos seus problemas, combinado? Então, vamos às imagens da simbologia. Percebam que na imagem nós temos diversas simbologias, tá legal? Então, começando aí, ó, a gente tem o desenho do cliente do fornecedor, nós temos o desenho do triângulo, que é o desenho de estoque, nós temos o desenho do caminhãozinho, que significa um transporte externo, nós temos o desenho com a seta toda pintada, que é o fluxo puxado. Eu já vou explicar, já vou explicar para vocês o que é esse fluxo puxado aí, tá legal? Mas fiquem aí com a simbologia. Nós temos a simbologia do Kanban. Se você não sabe o que é um Kanban, volta lá, eu tenho umas aulas sobre Kanban, entenda o que é o Kanban. Eu vou dar um exemplo, é claro, para vocês depois, para vocês identificarem o que seria isso, mas basicamente é um sinal, tá legal? Fluxo empurrado, eu vou explicar para vocês. Nós temos o FIFO, estoque, supermercado. Essa seta significa retirada de algo. O posto do Kanban é o quadro de uma gestão visual. Fluxo de informação manual é uma seta reta, fluxo de informação eletrônico é uma seta, enfim, com esse raiozinho aí, né, mostrando aí a eletricidade ou eletrônico. Tipo de informação, né, ou seja, você desenha um quadradinho e fala qual informação que é, se é um cronograma, se é uma informação de um desenho, se é de uma informação de um procedimento, se é uma liberação, uma aprovação. Sequenciamento, esse OXOX significa o sequenciamento, quer dizer, o planejamento fez uma sequência de trabalho para a pessoa. Ela deve fazer a bolinha, depois o xizinho, depois a bolinha, depois o xizinho. Então é um sequenciamento de processo, é um cronograma. Ir e ver significa que aquele processo ela precisa de uma conferência antes de continuar o processo, então é representado aí por um óculos. Tá legal? Essas são algumas das simbologias usadas no mapeamento de fluxo de valor. Agora vamos à segunda etapa da aula, que é justamente o que a gente faz com esse mapeamento que nós acabamos de desenhar. Legal, chegamos à etapa de melhorar o nosso processo, a etapa de fazer agora o mapeamento do estado futuro. Vamos lá. Qual que é a primeira etapa? A primeira etapa para você fazer um mapeamento do estado futuro, um mapeamento de fluxo de valor do estado futuro do seu processo, é chamado de brainstorming. O que seria esse brainstorming? Você vai juntar todas as partes interessadas desse processo que você mapeou. Quem são as partes interessadas? Normalmente são as pessoas que participaram do desenho desse mapeamento. Então, de cada processo, tente encontrar um representante daquele processo para participar desse evento, dessa reunião. Tente encontrar um participante de cada departamento que participa do fluxo de informação. Um representante do cliente, alguém de vendas, e um representante do fornecedor, alguém da área de suprimentos. Legal. Fazendo toda essa equipe, você coloca essa equipe em uma reunião ou em um workshop e você vai fazer um brainstorming. O que seria um brainstorming, Guilherme? É simples. Você vai separar a galera, você vai reapresentar e validar o seu fluxo de informação para todos concordarem. Todos concordando e validando aquele fluxo de informação, a segunda etapa é você distribuir cartões e post-its, papéis para as pessoas, e você vai deixar que elas pensem individualmente em todos os problemas, todos os desperdícios que acontecem no mapeamento de fluxo de valor. Lembrando, antes do brainstorming é muito importante, ó, pessoal, frisa nesse aspecto, é muito importante. O que acontece? Tem que tomar muito cuidado delas não pensarem só no processo delas. Lembra daquela tendência que eu comentei no começo das aulas. A nossa tendência em falar problemas é falar problemas dos processos que a gente conhece. Então, relembre as pessoas dos desperdícios que podem acontecer no processo dela e peça para que elas façam um brainstorming dos desperdícios que acontecem no dia a dia dela, combinado? Além dos problemas normais do dia a dia. Então, cada pessoa deixa ela pensar lá por 5 minutos, 10 minutos e eles vão escrevendo todos os problemas, todos os desperdícios que eles encontram no processo deles. E aí você vai ter esse mapa desenhado. Se você conseguir imprimir o mapa, melhor ainda. Se não conseguir imprimir, não tem problema. Você vai colar cada desperdício. É muito importante que você faça uma rodada após o brainstorm. O que seria uma rodada? Você peça para que cada pessoa cole o post-it em algum painel que você tenha, se possível no mapeamento de fluxo de valor, e a pessoa explique do problema que ela está passando ou do desperdício que ela tem, justamente para dividir com a equipe, enfim, os desperdícios que ela tem. Legal? Então você faça essa rodada de brainstorming.
Combinado? Após essa rodada de brainstorming, é muito importante que você, líder desse workshop, você já vai fazendo um diagrama de afinidades. O que é um diagrama de afinidades, Guilherme? É simples. Podem acontecer de problemas serem muito parecidos, então você pode colocar os dois post-its juntos, justamente para você identificando quais são os problemas que têm maior impacto aí, enfim, no seu lead time. Combinado? É isso, é muito simples. Você fazer esse mapeamento aí dos desperdícios. Essa é a primeira etapa para você desenhar um mapeamento do estado futuro. A segunda etapa, ela ainda está dentro do brainstorming, que é o seguinte. Aqui eu não vou conseguir explicar para vocês todas as ferramentas de excelência disponíveis, mas é muito importante que para você desenhar um estado futuro, você tem que imaginar como o seu processo vai funcionar no futuro. Então, para cada desperdício, para cada problema, nós temos que dar uma sugestão de melhoria, tá? Mas vamos lá. Tem que tomar muito cuidado, porque nós não podemos pular para a solução. Normalmente, para você resolver um problema de forma sustentável, de forma excelente, você deve analisar o problema, você deve analisar quais são as causas daquele problema, você deve analisar alguns dados e fatos daquele problema, justamente para você tomar boas decisões e resolver o problema de forma que ele não volte a acontecer, tá? Quando eu falo em sugestões, não são necessariamente soluções para o problema. São sugestões de análise, sugestões de workshop, sugestões de pontos de melhoria, sugestão de reuniões que a gente deve fazer para solucionar aquele problema, combinado? Então, nesse momento, você vai olhar para os desperdícios e para os problemas e vai perguntar: caramba, será que tem alguma metodologia para resolver um problema desse? Será que a gente pode fazer um workshop para resolver um problema desse? Então você vai colocar, eu quero fazer um workshop para resolver esses 3 problemas aqui. E esse workshop ele vai tratar sobre produtividade. Ali eu tenho que fazer um workshop para tratar sobre esse assunto. Aqui eu tenho que fazer um outro workshop. Então você vai determinar, digamos, alguns pontos de melhoria. Eu chamo esses pontos de Kaizen, tá legal? Kaizen é o nome que a gente dá para um workshop, para um ponto de melhoria naquele problema ou naquela situação. Então você vai falar, eu preciso de um Kaizen aqui, eu preciso de um Kaizen aqui, eu preciso de um Kaizen aqui. Não coloque soluções. Coloque sugestões de workshop para aquele problema, porque você não vai conseguir resolver o problema nesse brainstorming. Você vai resolver o problema posteriormente quando você fazer aquele workshop, aquele evento, aquele Kaizen, combinado? Melhor que você determinar que ali vai ter um Kaizen, é legal você determinar qual a ferramenta você vai utilizar para resolver aquele problema. Eu deixo disponível tanto no meu canal como também no curso que eu faço, que é o Aprendendo a Enxergar. São mais de 18 ferramentas de excelência, 18 metodologias para você utilizar nos processos para você melhorar. O que acontece? Eu não falo que a ferramenta é a solução de todos os seus problemas, mas o que acontece? Durante todo esse tempo aí que as pessoas vêm tendo problemas, elas vêm desenvolvendo metodologias, vêm desenvolvendo ferramentas para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros do passado. Então, eu digo que a ferramenta não é a solução, mas a ferramenta ela pode ser um mapa mental para auxiliar e direcionar você na solução do seu problema. Pode ser que o seu problema ainda não aconteceu em outro ambiente de trabalho ou em outra organização. Então você acaba criando uma nova metodologia, mas sempre usando uma metodologia que já existe para te dar um mapa mental ou, enfim, uma receita, um direcionamento do que você deve fazer, tá legal? Dessas 18 ferramentas de excelência, cada ferramenta tem um aspecto diferente. Então vou te dar alguns exemplos. Digamos que você tem um problema aí de organização, tempo de procura muito alto, falta de material, você pode usar aí o 5S para estar aplicando essa metodologia, é uma metodologia que você pode estar aplicando, tá legal? Eu não vou entrar em detalhes sobre o 5S, até porque eu explico em outras aulas sobre cada metodologia. Eu vou falar as siglas para vocês, mas depois vocês podem procurar essas siglas também aí, enfim, durante o processamento, durante a sua pesquisa ou a sua solução, combinado? Ah, Guilherme, é um problema de muita quebra no equipamento, é um problema de muita manutenção. Nós temos a metodologia do TPM. Ah, Guilherme, é um problema muito complexo de planejamento. Meu planejamento é muito complexo, ele está, enfim, a informação flui de forma totalmente incorreta. Você pode fazer aí um trabalho também de Kanban, tá legal? Para você melhorar o fluxo de informação de planejamento. Ah, Guilherme, meu estoque está muito alto. Ah, você pode também, o Kanban também aplica no estoque, ele também atua diretamente no estoque. Ah, Guilherme, eu estou sem indicadores, a turma não sabe como calcular a produtividade, como calcular a eficiência, como melhorar os meus processos.
eu tenho aí a análise A3 de solução de problemas, tem aí o Shop Floor Management, que é como você fazer gestão dos pedidos e processos, enfim. São diversas ferramentas que você pode estar utilizando dependendo do problema que você tem no seu mapeamento. Mas o mais importante é que você tenha esse planejamento de pequenos workshops que você deve fazer durante o ano para solucionar esses desperdícios. Combinado? Então, o que eu falei para você até aqui é o primeiro pilar de você desenhar um mapeamento do estado futuro, que é resolver os desperdícios, é você atacar efetivamente todos os pequenos problemas que você tem no seu mapeamento de fluxo de valor. Agora eu vou para o segundo grande pilar, que é muito importante, que é sobre a parte de sistema de produção, como funciona a minha sistemática do mapeamento como um todo. Qual que é essa etapa aí de você identificar como funciona a sua sistemática, tá? Antes da sistemática, é muito importante que você, nessa etapa, né, estamos aí na terceira etapa, eu vou falar a terceira, depois a parte de sistemática vai ser a quarta. A terceira etapa é a etapa de balanceamento. O que é o balanceamento? Lembra que a gente calculou o ritmo do cliente. Você vai em cada pessoa de cada processo que você desenhou e você vai perguntar qual que é o tempo de processamento. E eu gostaria que você fizesse o seguinte, eu quero saber qual pessoa está acima do TACT, está demorando mais que 1 hora, e qual pessoa está demorando menos que 1 hora. E o que é balanceamento? Balanceamento é simplesmente você nivelar todas as pessoas. Como assim, Guilherme, nivelar? É simples. A pessoa que demora 1h30 para fazer atividade e a outra pessoa que demora meia hora para fazer atividade, você vai ter que passar atividades dessa pessoa que demora 1h30 para a pessoa que trabalha meia hora, fazendo com que todas não gastem mais do que o tempo TACT, ou seja, o tempo ritmo do cliente. No exemplo que eu estou falando para vocês, o tempo do ritmo do cliente é 1 hora. Porém, no seu cálculo, pode ser que o seu tempo do cliente seja outro tempo. Então, você vai nivelar, você vai balancear todas as pessoas, combinado? Balanceando todas as pessoas, a gente consegue ir para a próxima atividade, que é a quarta atividade. Qual que é a quarta atividade? A quarta atividade é a atividade de você olhar para a sua sistemática de planejamento, a sua sistemática de atender o cliente. Vamos lá. Existem basicamente 2 sistemáticas. É o sistema empurrado e o sistema puxado. Para você reduzir o seu lead time, é necessário que você reduza os estoques. E necessariamente para reduzir os estoques, você deve fazer um sistema puxado no seu processo. Um sistema puxado, como você identifica um sistema puxado? Olhe para o seu mapeamento e identifique quantos inputs, ou seja, quantas informações são enviadas para os processos. Vamos lá, eu estou falando agora de informações de planejamento, informações de ordens de serviço, ordens de processamento. Quantas informações são enviadas para os processos para eles executarem alguma atividade? Olhando o mapeamento, todas as atividades, identifique se você tem mais de um ponto entre o processo que você envia um pedido. Como assim, Guilherme? Não estou entendendo. Vamos lá, digamos que você tem 2 processos aqui, ó. Legal no seu mapeamento. Você pode ter muito mais, mas digamos que tem 2. E quando você fez um mapeamento de fluxo de informação, você percebeu que existem uma informação que chega para o primeiro processo falando assim, você deve fazer o pedido 1, 2 e 3. E também chega uma informação para o segundo processo, também chega uma informação, você deve fazer o pedido 1, 2 e 3. Ou seja, se você tem essa informação do que as pessoas devem fazer em mais de um ponto no seu processo, você tem um sistema empurrado de produção. Como assim, Guilherme? Você tem um sistema empurrado. É simples. Se você gera um cronograma para cada área, área 1, esse é o seu cronograma, área 2, esse é o seu cronograma, área 3, esse é o seu cronograma, você está fazendo um sistema empurrado. O que significa o sistema empurrado, Guilherme? É simples. Você não fez 2 departamentos, você enviou um cronograma para o primeiro departamento e você enviou um cronograma para o segundo departamento? O que acontece? Digamos que um vem depois do outro. Então você faz primeiro esse processo e depois esse processo. Digamos que problemas acontecem, e eu acho que acontecem todos os dias, né? Nós temos pequenos desperdícios que acontecem todos os dias. Isso eu comentei no começo da aula para vocês. E o segundo processo, ele aconteceu um problema. Digamos que quebrou a máquina, ele está esperando por uma informação, enfim, aconteceu um desvio, aconteceu um problema. Ou seja, o primeiro processo, ele vai seguir o cronograma, independente do problema do segundo. Legal? Então, isso é um sistema empurrado. Se ele fazer a atividade dele e for entregar para o segundo processo, só que o segundo processo ele não está conseguindo processar, ele está com problemas.
Se ele está com problemas, o que vai acontecer entre os dois? Você vai gerar estoque. Ou seja, você fez um sistema empurrado. O que é o sistema empurrado? O processo 1, independente do que está acontecendo no processo 2, ele faz a atividade dele, porque ele está seguindo o input do planejamento, não o input do processo. Legal? Então, isso é muito importante você quebrar esse paradigma sobre sistema empuxado ou sistema empurrado. É muito importante que toda a sua cadeia de processamento você tenha apenas exclusivamente um único ponto que vai receber a informação do pedido, tá legal? Ah, Guilherme, mas não, nada a ver. Se esse problema tivesse sido reportado para o planejamento poderia refazer o planejamento e mandar um outro cronograma com um planejamento correto. Pessoal, vamos lá. Vamos ser realistas. Quantos problemas acontecem no nosso dia a dia? Quantos desperdícios? É normal, existem muitos problemas e são às vezes até incontroláveis. Então, para você criar um sistema tão robusto que qualquer desvio seja sinalizado para o planejamento ele tenha que reprogramar e reenviar os cronogramas, é muito complexo. Então, busque a simplicidade das coisas. Legal? Então, criar um sistema puxado é você fazer com que os processos se comuniquem. E outra, planejamento ele foi feito para errar, tá legal? Eu pelo menos nunca vi na minha experiência um planejamento 100%, um planejamento que planeja aí os próximos 6 meses de produção e exatamente tudo acontece. Existem problemas que você não consegue prever, tá legal? E aí acabam que você cria o planejamento. Então o planejamento é importante, Guilherme? Claro que é, até porque sem planejamento você não consegue dar um norte para o seu processo. Mas o planejamento ele deve dar um norte para um dos processos da cadeia, tá legal? Dando norte para um dos processos, você tem que criar um sistema puxado. O que é um sistema puxado? Entre um processo e outro, você cria comunicações. O que seriam essas comunicações? Você determina que, entre o processo 1 e o processo 2, digamos que a gente só pode ter 10 pedidos entre um e outro em paralelo, ou seja, aguardando, é o estoque máximo entre processos. Então significa que, enquanto esse estiver consumindo, esse está produzindo. Porque esse daqui, ele não está mais olhando a informação de algum líder ou de algum planejamento ou de alguma ordem. Não. Ele está olhando o próximo estoque, o próximo processo. Se esse processo consumir, esse processo fabrica mais, processa mais. Se o próximo consumir, ele processa mais. Ah, Guilherme, se der o problema? Se der o problema, ele não vai consumir. Se ele não consumir, o estoque se mantém. Se o estoque se mantém, o processo anterior não faz atividade. E ele vai ficar parado? Vamos lá. Parar é uma decisão, legal? Parar não é algo que eu estou impondo naquela linha de produção. Ou seja, quando o processo receber a informação, não podemos mais fazer atividade. E aí é um momento de reunir a equipe e determinar o que vai ser feito. E não ficar replanejando. O que vai ser feito? Pessoal, eu acho que a gente pode realocar as pessoas. Pessoal, eu acho que vamos parar. Eu acho que a decisão em equipe é realmente parar. Então, você deve, em equipe, tomar uma boa decisão para sua organização. Mas o mais importante é que você crie um fluxo que flua independente de um input de um planejamento, independente de um input de um líder. Combinado? Você deve criar sistemas puxados entre as áreas. Então, resumindo, um sistema puxado é quando você cria uma comunicação entre duas pessoas de processos, enfim, cliente e fornecedor. Combinado? Então, faça isso. Corta todas as informações que você está mandando para todo mundo, escolha um processo para você mandar a informação e aí, no fluxo, você cria fluxos de como essas pessoas se comunicam independente do planejamento. Combinado? Basicamente é isso aí que você deve fazer nessa quarta etapa. E finalmente, então, nós temos o nosso estado futuro desenhado, legal? O nosso estado futuro desenhado é muito importante que quando você desenhar o estado futuro, você recalcule quanto que vai ser o seu lead time. O seu estado futuro é algo futuro, ou seja, você vai desenhar um estado futuro com todos os problemas resolvidos, que são os problemas que você mapeou no brainstorming. Você vai desenhar um estado futuro com a solução dos estoques, você vai desenhar ele com os sistemas puxados e quanto o estoque seria. E justamente você vai calcular qual que seria o seu lead time futuro. Combinado? É muito importante. Eu vou mostrar duas imagens para vocês. Eu vou voltar à primeira imagem, que é o estado atual. Percebam no estado atual que nós temos vários inputs aí do planejamento, tá legal? E nós não temos nenhum sistema puxado aí implementado.
E vocês percebem também no lead time, que o lead time lá embaixo na direita é um lead time de 50 dias. Ó, percebam, em vermelho está escrito 50 dias, tá? Vamos voltar para o vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês como seria o estado futuro desse mapeamento de fluxo de valor. Vamos para a imagem. No estado futuro, ó, vocês já percebem que não tem mais a questão aí de vários inputs do planejamento, só tem um local que tem um input. E aí foi desenhado um Kanban, percebam que tem um sinal, ou seja, foi desenhado um sistema puxado como as áreas se comunicam independente de um input do planejamento ou de um líder. E ao final, com a redução dos estoques, percebam que não tem mais triângulo entre os processos, né? Não tem mais estoques entre os processos. Lá embaixo na direita tem um novo lead time que seria de 7 dias, de 50 dias de processamento para 7 dias. Vamos voltar ao vídeo. Então, o mapeamento de fluxo de valor é justamente para você identificar o estado atual do seu processo, você desenhar um estado futuro do seu processo e justamente com o objetivo de reduzir o lead time. Tá bom, Guilherme, agora, como eu vou tornar isso realidade? É simples. Todo estado atual e todo estado futuro, eles têm um gap entre eles. Ou seja, existem várias atividades que você deve fazer justamente para você atingir o estado futuro. Agora é a mão na massa. Você vai desenhar todo um processo, todo um planejamento de ações, de workshops, de implementações de ferramentas, de atividades para melhorar o processo. Qual que é a grande sacada, o grande benefício de você ter esse gap e esse plano de ação? É porque toda a sua organização, toda a sua equipe vai melhorar em prol de um senso comum, em prol de um objetivo comum, que é a redução do lead time. Então todas as áreas, elas não vão trabalhar mais como silos, como eu comentei que era um sintoma, não vão trabalhar mais como barreiras. Todos vão trabalhar em conjunto para o bem comum, que o bem comum é justamente você entregar num lead time menor. Então, sempre quando você for uma melhoria, você não vai ter mais a resistência das pessoas, até porque elas desenharam o estado futuro do seu processo. Então, elas participaram das melhorias. Então, é muito importante que você tenha bem desenhado o mapeamento de fluxo de valor e que ele tenha sido desenhado em equipe. Bom, pessoal, para finalizar a aula sobre mapeamento de fluxo de valor, eu gostaria de passar um vídeo aqui bem simples para vocês. Ela tá com uma imagem ruim, esse vídeo, até porque é um vídeo antigo, mas ele representa muito bem como você implementar algum dos conceitos que eu coloquei justamente para você identificar o antes e depois de um mapeamento do estado atual e um mapeamento do estado futuro, tá legal? Então, vamos ao vídeo. A pessoa número 1 pega as capas em lotes de 12. Depois cola uma etiqueta na capa e a passa para a pessoa ao lado. Essa segunda pessoa carimba o título na etiqueta e passa para um colega. O montador número 3 faz os furos com a cor e o tamanho certos e afixa o número correto no fichário. O montador 4 abre a ferragem da pasta e insere as divisórias. A seguir, fecha a unidade. A última pessoa na linha embrulha as pastas e as coloca em caixas, prontas. Temos ainda, é claro, a inevitável controladora de qualidade, que abre pacotes ao acaso para verificar a qualidade do produto. Adiante falaremos mais sobre essa pessoa. Além desses empregados, temos um auxiliar de almoxarifado que transporta os materiais de um lado para o outro. Atrás dele fica um amplo depósito necessário para guardar esse estoque adicional. Todo esse grupo é controlado pelo encarregado do almoxarifado, que através de um computador registra cada unidade de material que circula pela fábrica. Nada entra. Uma das primeiras coisas que vemos é a grande quantidade de material que parece acumular em torno da linha de montagem. A montadora número 2 parece estar adiantada em relação ao colega número 3, e por isso empilha mais pastas do que poderão ser usadas de imediato. O montador número 4 parece estar rejeitando o grande número de divisórias e pegando folhas substitutas. O auxiliar de almoxarifado parece ter de correr para remover componentes em excesso e está trazendo um novo lote do depósito.
Todas essas viagens, é claro, têm de ser registradas no computador. Percebemos ainda que nossa controladora de qualidade está lançando um bocado de pastas prontas no recipiente de rejeitos. Uma das primeiras coisas que notamos é uma redução do volume de estoque ao longo da linha. Se detivermos a ação, vemos que só há 5 pastas sendo trabalhadas. Vamos verificar a duração de nosso ciclo inserindo uma pasta vermelha e acompanhando seu percurso. A duração do ciclo para a pasta vermelha foi reduzida a 1 minuto e 2 segundos. Vemos também que o espaço em torno da linha de montagem está bem menos congestionado. E o que foi feito de todo o espaço de depósito, agora que os materiais não circulam mais de um lado para outro? E o nosso amigo do computador, que cuidava de toda a burocracia? Os sistemas Just-in-Time eliminam dispendiosos métodos de manuseio e conferência de materiais. E a controladora de qualidade? Os sistemas Just-in-Time reduzem em muito a necessidade de inspeção final, já que ocorrem menos defeitos na linha de produção. Viram o vídeo? É muito interessante o vídeo, vocês percebem a grande diferença que tem você ter um lead time menor, certo? Então, enfim, basicamente fica aí essa dica para vocês desse vídeo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube, combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio, é só entrar no link, se cadastrar, eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome, e enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias, então eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar, e é isso. Grande abraço.